Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Aqui Cleverton Vieira vos fala. Seja muito bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. É sempre uma honra poder compartilhar algo aqui com você que poderá fazer a diferença aí na sua vida, tá joia? Não sei se é a sua primeira vez aqui, mas semanalmente eu gravo aí vídeos dessa série Pequenos Goles de Água Viva. Também tem orações aí semanais aos domingos, domingo para segunda, nas minhas mídias sociais, no meu canal lá no YouTube. Me procura lá, tô no YouTube, em todos estou como Cleverton Lima Vieira. Acha lá e você vai ter bastante mensagem aí que você pode ser abençoado, tá bom? E outra coisa, compartilhe esta mensagem, não deixe ela morrer, ficar em você, para que outras vidas também sejam abençoadas e possam receber aí do que temos aí compartilhado. Por mim, não. Por quê? Porque Jesus falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, ou seja, compartilhar a palavra de Deus, tá joia? Então, coopera aí com a gente, com a obra do Senhor aí, para que mais pessoas possam ouvir dele, tá joia? O tema que eu quero compartilhar aqui com hoje contigo é: o Senhor recolhe minhas lágrimas. Eu quero falar contigo algumas coisas aqui, nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos fazer aí uma breve reflexão, tá bom? Vem comigo, vamos junto. O trecho que nós vamos ler hoje está em Salmo 56, nós vamos ler os versículos 3 e 4, depois nós vamos ler do 8 ao 13, tá joia? Vamos lá, diz assim a partir do 3. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer meu simples mortal? Agora a gente pula lá para o verso 8 de Salmo 56. Diz assim: Tu mesmo anotaste o meu lamento, recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo em teu livro? Meus inimigos baterão em retirada no dia em que eu clamar por socorro, e assim ficará claro que Deus está a meu favor. Em Deus, cuja palavra eu exalto, no Senhor, cuja palavra eu proclamo, neste Deus deposito toda a minha fé, e nada temerei. O que poderá fazer-me o ser humano? Assumo, ó Deus, os votos que te fiz. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, porquanto me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, a fim de que eu caminhe diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Até aqui, querido. Vamos lá, para a gente entender aqui por que nós estamos lendo esse trecho. O que está acontecendo aqui? Davi está cercado ali pelos filisteus que querem prender ele ali em Gate, tá? É uma cidade ali, uma terra ali. E ele estava cercado ali para ser preso. Davi, a essa altura, já era rei. Davi foi provavelmente o homem que mais conquistou terra, conquistou, né? Teve conquistas. E aí, você vê aqui no primeiro versículo que nós lemos, ele fala que, a palavra até fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E aí você fala: uau, esse cara destemido, não deve ter medo de nada. Mas você viu o primeiro versículo que nós lemos aqui, o versículo 3, ele fala: Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Porque eu estou falando de Davi. Davi que escreveu esse salmo aqui, né? E aí ele fala que quando o medo atacar, confiarei em ti. O que ele estava querendo dizer? Estava cercado ali e não sabia o que ia acontecer, estava para ser preso. E ele falou do medo, mas que ele confiava em Deus e Deus ele segue. Deus cuja palavra eu louvo, deposito toda a minha confiança e nada temerei. E aí depois nós vamos aqui para as partes seguintes. Agora aqui para trazer para nossa reflexão. A gente está falando de medo. Pô, será que temos medo? Nenhum, né, querido? Ainda mais nos tempos que estamos passando. Mas a gente fala de medo aqui nesse caso Davi estava para ser preso, estava ali cercado por inimigo, por um exército inimigo. Mas o que nos aflige? Pode ser
sei lá, uma situação financeira que você está passando, você não sabe o que você vai fazer, o medo vai bater do futuro, certo? Inúmeras situações, um diagnóstico médico, e hoje é até comum você ver falar, né? É ruim falar isso, é comum não, mas você vê muitas pessoas, em muitos casos, provavelmente talvez você já passou por isso também, com esse vírus aí que está rondando, cercando a gente aí. A gente sabe às vezes de um caso, de uma pessoa que a gente conhece, perto da gente, que a gente talvez tenha contato, pronto, você já fica, né, preocupado, fala, meu Deus, e agora? Então, se você tem algum sintoma, dá uma dorzinha de garganta, você, meu Deus, esse vírus. Vai falar que nunca aconteceu isso com você. Agora, qualquer coisa a gente já pensa que é não, o vírus aí, que a gente nem vai ficar mencionando ele aqui para não dar ibope, não. Mas se você acompanha aí minhas postagens, meu canal, meus vídeos aí, a oração dessa semana nós falamos sobre isso, para que oremos para que tudo isso vá embora, né, para esse vírus ir embora. Mas hoje aqui vamos falar do medo. Então nós somos afligidos pelo medo. Muitas vezes, o que o medo faz com a gente? Às vezes o medo até é uma reação do corpo, mas o medo trava a gente. O medo faz a gente travar de tal forma. Ele até coloca aqui, né, num estudo que tem aqui na Bíblia que eu estou usando, ele fala que o medo é sempre paralisante. E paralisa. Muitas vezes a gente para tudo por isso, certo? E Davi estava numa situação ali que ele teria medo se não fosse a fé dele em Deus, certo? Que ele colocou aqui, coloca toda a confiança dele em Deus. Meu querido, eu não sei o que você está passando, mas olha só, o que aí nós voltamos a ler no versículo 8. Não sei o que está passando, a aflição que talvez você tenha tido aí, o que passou, o que está acontecendo, ou que talvez, sei lá, venha acontecer, lembre-se dessa palavra. Olha o que ele fala aqui no verso 8. Tu mesmo anotaste o meu lamento, recolhe em teu odre todas as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo em teu livro? Isso Davi estava falando com Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele tem a certeza, e tenho a certeza também, temos que ter essa certeza, que Deus sabe de todas as coisas. Está numa situação que você está te dando medo, Deus conhece teu coração. A palavra diz em outro trecho que Deus sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. O meu ele já está tendo menos problema, né? Para contar. Mas, enfim, Deus sabe de todas as coisas, querido. Então, a aflição que você está passando, Deus conhece teu coração. Então, por isso que Davi fala aqui que ele deposita toda a fé, toda a confiança em Deus, porque Deus sabe do que acontece, Deus sabe que nós estamos passando. Mas aí Davi continua aqui no verso 8. Meus inimigos baterão em retirada. Qual que é o nosso inimigo? É essa situação financeira que a gente falou, um gigante na nossa vida. Davi aqui já tinha enfrentado um gigante, um diagnóstico médico, todos esses problemas que podem ter que estejam causando esse medo, esse é nosso inimigo. Meus inimigos baterão em retirada no dia em que eu clamar por socorro. O que ele fala aqui? Ele clama a Deus, ele ora a Deus, ele pede a Deus. Deus conhece, sim, tudo que se passa na nossa vida, mas olha só o que ele fala, a chave para isso é nosso posicionamento, a gente colocar diante de Deus as nossas causas, entendeu? Então, Davi está falando isso aqui, e aí ele coloca que os inimigos baterão em retirada, ele está confiando, e assim ficará claro que Deus está em meu favor. E aí ele fala aqui de toda a confiança que ele tem em Deus cuja palavra eu exalto, o Senhor cuja palavra eu proclamo, neste Deus deposito toda a minha fé e nada temerei, o que Davi fala. É assim que temos que ser, meu amigo, meu irmão. A notícia aí te deu medo, está com medo de qualquer situação, coloque suas causas a Deus. Deus te conhece, mas coloque suas causas a Ele, coloque toda sua fé nele. A fé nele que pode nos livrar do mal, nos livrar de todo esse medo. Como eu te falei, o medo às vezes causa uma reação física, química no nosso corpo, mas a nossa fé em Deus pode mudar todas as coisas, tá certo? E olha só a confiança que Davi tinha ali. Lá no versículo 13, último que nós lemos,
Aqui ele estava cercado ainda, tá, gente? Mas olha o que ele falou. Porquanto me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem. Ou seja, ele já estava confiando, ele já tinha certeza que Deus ia livrar ele daquela situação. Então a mensagem aqui hoje, querido, independente da situação que você está passando, do medo, da aflição que você está sentindo aí no seu coração, Deus conhece, Deus recolhe nossas lágrimas. Esse é o título até dessa mensagem. O Senhor recolhe nossas lágrimas. O que é isso? Ele sabe do que acontece na nossa vida. Clame a Ele, ore a Ele, ore. É Ele que pode mudar toda a situação e tenha certeza que Ele vai te livrar. Tenha certeza que Ele tem os melhores planos, tá joia? Essa é a mensagem que eu tinha para trazer aqui com você, para você hoje, que inúmeras situações acontecem aí, né? Que nem às vezes a gente dá, algo que tem acontecido bastante, inúmeras situações nos trazem medo, mas algo que tem sido recorrente é a situação do vírus aí. Às vezes a gente sente algum sintoma, uma dor de garganta, um nariz. Até eu tava num treinamento no sábado, a menina começou a tossir ali, ela já falou, pessoal, não é corona não, viu? É só uma rinite que eu tenho. Então, hoje às vezes até as pessoas, ao invés de ajudar, elas jogam pra cima de vocês. Falam, ih, cuidado, será que você não tá com vírus? Não, meu querido, Deus conhece seu lamento, Deus conhece seu coração e recolhe cada lágrima que escorre do seu olho, tá joia? Coloque suas causas diante dele, que certamente seremos vencedores, tá bom? Guarda essa palavra no seu coração. Se você quiser assistir mais mensagens para edificar sua vida, siga lá meu canal, como eu disse no começo, estou lá como Cleverton Limaveira no YouTube e assim também no Facebook e no Instagram. Tem muita mensagem lá e oração para abençoar a sua vida, mas não deixe morrer em você. Repasse essa mensagem para que outras pessoas sejam edificadas. Deus abençoe sua vida, tire todo o medo do seu coração. Um grande abraço, beijão para ti, fica com Deus e até a próxima.